Fala pessoal, voltando aqui agora então para falar sobre a pressão atmosférica, tá gente? O que se é, né, o que nós podemos definir essa pressão atmosférica, tá? Nós temos que lembrar, né, que no nosso mundo, né, nós estamos imersos em um fluido, tá? Um fluido de baixíssima viscosidade, tá? E com a densidade também muito pequena, que é o ar. Então a gente tem ali o ar composto por oxigênio, nitrogênio, né, poeira, várias outras coisas, mas nós temos uma atmosfera, ou seja, nós estamos imersos em um fluido, tá? Nós estamos imersos em um fluido, tá? Este fluido, ele também gera pressão, tá? Assim como um fluido em estado líquido. Tá? Então todo o ar, né, todo esse fluido que está ao nosso redor, ele está gerando uma pressão sobre a superfície dos corpos, certo? Essa pressão é chamada então pressão atmosférica, né? A pressão formada por esse fluido que compõe a nossa atmosfera. Tá? E basicamente, essa pressão ela é medida da mesma forma, né, que a gente mede a pressão hidrostática, tá? Só que a gente passa a se referir como pressão atmosférica por falar especificamente da atmosférica terrestre. Né? Então, quando eu tenho essa atmosfera, ela está gerando uma pressão sobre a superfície, né, de qualquer coisa, né, de todos os corpos, dos fluidos em geral. Tá? E Torricelli, né, ele foi capaz, né, através do experimento, de verificar e medir essa pressão atmosférica a nível do mar. Tá? Por quê, pessoal? Vamos pensar comigo. Nível do mar é uma relação bem baixa, né, em relação à superfície da Terra, onde a água faz um nivelamento, né, que é um fluido, e ele mediu ali a pressão exercida naquele ponto. Se eu começar a me movimentar e subir, por exemplo, subo, né, uma montanha, a coluna de ar, né, a coluna de atmosférica, ela diminui. Perfeito? Então você tem uma coluna formada pela atmosfera menor, numa altitude maior. Então a pressão atmosférica ela ela não é constante. Ela depende da altitude que você se encontra. Tá? Então a nível do mar ela é uma, se você sobe a 2.000 metros de altitude, ela é outra, se você chega a 8.000 metros de altitude, que é a altura do Monte Everest, ela é menor ainda. Tá? Então ela vai mudando segundo a altitude que nós nos encontramos. Tá? E o experimento de Torricelli, ele basicamente trabalhou com mercúrio, que é o mercúrio ele é um fluido de alta densidade, tá? Ele é bem denso. Tá? A densidade dele, a gente viu ali anteriormente, que é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então ele tem uma densidade grande. Tá? E ele fez o seguinte, altamente tóxico, tá? Mas eles usavam isso nessa época. Né? Então ele encheu um recipiente com mercúrio, tá? Encheu um tubo, né, de vidro aqui também com mercúrio. Tá? Pegando-se esse tubo, ele entornou esse tubo, né, tampou aqui com o dedo, entornou esse tubo aqui no mercúrio. Tá? E o que ele observou? Ele observou que o fluido, né, esse tubo estava completamente cheio de mercúrio, né, esse fluido ele foi descendo, né, ele foi descendo nesse tubo, né, um determinado momento ele parou, né, ele não desceu mais, tá? E não entrou ar aqui dentro. Então você tem aqui vácuo, né? Não foi possível entrar ar. O líquido desceu e estabilizou, ele ficou em equilíbrio estático. Tá? E essa altura de fluido formada aqui, essa coluna de mercúrio formada aqui, representa a carga de pressão que é exercida do lado externo, ou seja, lembrando ali do princípio, né, de condição de estática, para que o fluido esteja em equilíbrio estático, as pressões devem ser iguais em todas as direções e sentidos. Então, se existe uma pressão atuante nessa região aqui interna, né, externa,
que no caso é a pressão exercida pela atmosfera, né? A pressão dessa coluna de fluido conseguiu equilibrar a pressão externa. Então ele disse que essa coluna de fluido equivale à ação da pressão atmosférica a nível do mar. Tá? Ou seja, dessa forma, Torricelli definiu que a pressão atmosférica ela é igual à massa específica do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura de fluido. Né? E no caso do experimento desenvolvido por Torricelli, a coluna de mercúrio a nível do mar ela foi de 760 milímetros, ou 0,76 metros. Né? Então, calculando-se, né, este valor, utilizando a densidade média do mercúrio, a gravidade como 9,81, né, e utilizando a altura manométrica de 0,76, né, então a gente vai chegar que a pressão atmosférica a nível do mar é de 111.396,16 Pascal. Tá? Isso aqui é o valor da pressão atmosférica a nível do mar de forma aproximada. Tá? Existe um valor mais preciso, porque quando a gente utiliza o valor mais exato da densidade do mercúrio, tá? E usa também o valor mais exato da gravidade, isso é uma gravidade média, né? Que seria 111.395 Pascal, né? Com maior exatidão. Tá? Mas isso é para ilustrar para vocês o cálculo da pressão atmosférica. Essa pressão, né, ela foi dada em Pascal, que é o normal, mas também pode ser normalmente apresentada como ATM. Né? Então a pressão a nível do mar é chamada de 1 ATM, né, 1 atmosfera. E conforme a gente vai subindo, essa atmosfera ele vai diminuindo. Tá? E quanto que equivale a 1 atmosfera? Ele equivale a uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, que é uma outra unidade que a gente utiliza para fazer medição de pressão. Né? Eu me refiro à pressão pela altura da coluna de fluido formado. Como eu disse, água, 3 MCA, 3 metros de coluna d'água. Né? Então, 760 milímetros de mercúrio. É uma coluna de mercúrio de 760 milímetros, ou 76 centímetros de mercúrio. Tá? Ou 0,76 metros de mercúrio. Tá? Então é normal utilizar isso, tá? Que é o equivalente então a 101.996,16 Pascal. Tá? Então, quanto maior for a altitude, menor será a pressão exercida pela atmosfera terrestre. Certo? Exemplo. Um estudante de engenharia interessado em medir a pressão atmosfera da localidade em que reside, reproduz o experimento Torricelli utilizando como fluido o mercúrio. Tá? Após esperar o equilíbrio entre a pressão interna do tubo e a pressão externa, obteve uma carga de pressão igual a 600 milímetros. Tá? Então ele teve aqui pressão, né, atmosférica, a gente pode dizer, né, a pressão atmosférica pode ser dada como 600 milímetros. Qual foi o fluido que ele usou? Mercúrio. Então, 600 milímetros de Hg. Tá? Pressão atmosférica. Qual é o valor da pressão atmosférica em Pascal? Ah, tá. Então, ele quer que a gente calcule esse valor em Pascal. Muito bem. Então, a pressão atmosférica, neste caso, vai ser dada pela massa específica do Hg vezes a gravidade local vezes a altura da coluna de fluido ou a carga manométrica, né? Carga de pressão. Então nós vamos ter peso, massa específica do mercúrio, 13.600 quilogramas metros cúbicos, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura, a altura está em milímetros. Vamos fazer a conversão, né? H 600 milímetros. Vou utilizar a notação científica. Mili 10 a menos 3. Tá? Então, 600 vezes 10 a menos 3. Isso vai retornar em metro. Nós temos, então, 0,6 metros.
tá? Ou 60 centímetros, né? Então, vezes 0,6. Nós temos daqui, então, só definindo para vocês, olha, né, 13.600 vezes 10 é o peso específico do mercúrio. Né? Isso aqui vai dar 136.000 newton por metro cúbico. Tá? Só lembrando que essa referência é o peso específico. Né? Então, calculadora, tá aqui, 13.000... Tá? Não. 13.600 vezes 10 vezes 0,6, nós temos então 81.600. Né? 81.600 Pascal. Tá? Então note que em relação ao nível do mar, a pressão na residência dele é menor. Tá? Ela é bem menor. Certo? Para critério de estudos, né, isso daqui é aproximadamente a pressão a uma altura, ou melhor, uma altitude de 2.000 metros em relação ao nível do mar. Tá? Uma altitude de 2.000 metros acima do nível do mar. Tá? Depois dá uma olhadinha ali na região onde você reside, qual é a altitude dela em relação ao nível do mar. Né? Tenta aí verificar qual é a pressão que é exercida nesse local. Certo? Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar de pressão absoluta, né? O que quer dizer essa pressão absoluta, tá? Então, eu fico por aqui e até daqui a pouco.